Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando Deus te escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é o conselho da sua própria vontade. Senhor, nós estamos aqui com a Tua palavra e pedimos, Pai querido, que ela seja uma faca de dois gumes, porque ela é isso que o Senhor diz que ela é. Eu sei que há domingos que a gente prega mensagens fervorosas, abençoadoras, e faz parte, mas há domingos que a gente tem que conhecer a Tua palavra, a doutrina, para não ser enganado, Senhor, como muitos têm sido aí. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós, encha o nosso espírito e nos fortalece para a glória do Teu nome. Ensina-nos, Deus amado, que nós somos adotados e temos responsabilidade nessa adoção. Somos filhos amados do Senhor, enxertados na oliveira. Não somos filhos, Pai querido, naturais como os judeus. Eles foram endurecidos para que nós entrássemos. E quando a gente entra, Senhor amado, temos a responsabilidade de glorificar o Teu nome, muito mais do que eles que foram endurecidos. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Filhos adotados em amor. Eu vou ler um texto da nossa Confissão de Fé de Westminster, que a gente está estudando hoje domingo ali. A Confissão de Fé de Westminster declara: a todos os que são justificados. O que é justificados? Aqueles que Deus declarou justo. Aqueles que olharam para Jesus, Luciano, e disseram assim: eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Não tem mais A, mais B, mais D, mais C, só Cristo, o próprio Deus encarnado, veio pagar o preço pelas minhas ofensas e me reconciliar com Deus. Agora eu sou adotado. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Então ninguém vai a Deus por outro caminho, só por Jesus. Quando você crê e coloca a sua fé só nele, como o único e suficiente Senhor, a sua justiça perante Deus, o sacrifício dele, você então é adotado por Deus como filho. Nós vimos semana passada sobre que Deus veio primeiro para quem? Os judeus, mas os seus não o receberam, né? Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem. Amém? Então diz assim a Confissão de Fé de Westminster: a todos os que são justificados, Deus se digna a fazer participante da graça da adoção e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Tem sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção. Têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai, Paizinho. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por Ele, como por um Pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiro da eterna salvação. Amém? Uma das grandes verdades do Evangelho é que fomos adotados na família de Deus, mediante a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. João, o Evangelho de João, no início do seu Evangelho, menciona a adoção quando diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou tornarem-se filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, Yeshua, Salvador. Então a primeira coisa que a gente entende é que quando uma pessoa confessa a fé unicamente no Senhor Jesus Cristo, reconhece a sua pecaminosidade e a razão pela qual ele foi à cruz do Calvário, essa pessoa recebe o que? A adoção.
E a garantia de que ela foi adotada, ela recebe o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? A garantia de que você é dele. É o que provoca o novo nascimento. Paulo vai dizer aos Coríntios assim: e no início o Senhor disse, haja luz, né? Haja luz. Deus, o ato criador de Deus, a partir do nada. E é o mesmo poder que ele utilizou para que houvesse luz, ele utiliza para que haja a transformação do nosso coração, novo nascimento. Assim como Deus disse, haja luz, assim brilhou a luz do Evangelho no vosso coração. Está lá em Coríntios. Então a gente nasce de novo. A gente se torna nova criatura. A gente se torna filho de Deus. Até então éramos criaturas de Deus. Agora nos tornamos filhos de Deus. Selados, adotados, transformados. E essa parte é dura da gente ouvir. E aqueles que ainda não são transformados, ainda não receberam o novo nascimento, ainda não se arrependeram de seus pecados, ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e pode estar na igreja há 20 anos. Eles são chamados filhos de quê? Filhos da ira de Deus. Vamos abrir, eu não quero falar de mim mesmo, eu quero a palavra, ok? Abra, por favor, Efésios 2:3. A gente está no Efésios, não está? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo se inclui, diz que ele anda com as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Essa palavra no grego é sarx, que são as inclinações, não a carne aqui, mas é as inclinações, os desejos, a concupiscência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, então todo mundo já nasce assim. E éramos por natureza filhos de quê? Da ira de Deus. Então aquela minha filha ou meu filho que ainda não nasceu de novo é uma bênção do Senhor, amém? Não, está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Enquanto não nascerem de novo, Deus está irado com eles. Ok? Aquela pessoa que mais você ama, Deus está debaixo da ira de Deus. O próprio Paulo vai falar em Romanos, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. A ira de Deus. Essa é a doutrina que ninguém prega. Porque é mais fácil eu pregar o geral. Deus ama todo mundo, é maravilhoso. Não. Quem não nasceu de novo, não passou pelo novo nascimento de Jesus, que está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira. Isso que eu falo, que adianta meu filho se formar? O que adianta meu filho conquistar? O que adianta meu filho ganhar dinheiro? Se ele morrer e tudo isso for junto com ele para o inferno? O que adianta? 70 anos aqui de bênção, de vitória, e eu não estou fazendo nada para ele ter um encontro com Jesus. O que adianta? O que adianta eu conquistar minha vitória aqui e meu corpo ser lançado juntamente com a minha alma no fogo do inferno? O que adianta? O que adianta as vitórias que eu vou ter aqui se eu não passar pelo novo nascimento? Me tornar um religioso, um frequentador de igreja, frequentador de campanha para receber só a bênção. O que adianta se eu não nascer de novo? Paulo disse, se a minha esperança, ou a nossa, se limita às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Se a minha esperança se limita a só a minha felicidade aqui, ao meu bem-estar aqui, eu sou o mais miserável de todos. Se a minha esperança é comprar um carro novo, uma casa nova, ser feliz, eu sou o mais miserável de todos. Isso é consequência. Ele também chama de filhos da desobediência. Olha o capítulo 2 de Efésios, na parte 2.
nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da... Então filho da ira de Deus, filho da desobediência. Até agora não tem filho de Deus. Filho da ira, filho da desobediência. Vamos continuar? Pior de tudo, Viviane, filho do diabo. Vamos abrir? João capítulo 8. João capítulo 8. Ah, mas eu não creio assim. O problema é seu. A palavra está sendo pregada. João 8, 42, 44. João 8, 42, 44. Diz assim: vós fazeis as obras do vosso Pai. É Jesus falando para os judeus que estão ali. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Já me dá um problema aqui, porque esse Pai está com letra minúscula. Disseram-lhes: nós não somos filhos bastardos. Temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe quem? O Jesus amado, que disseram que passa a mão na cabeça, é um Jesus gelatina. O Jesus gelatina falou aqui isso aqui. Vamos lá para o Jesus gelatina que vocês conhecem. O que é que ele disse? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar. Então a consequência de alguém que é filho de Deus ama a Jesus. Se vós fosse de fato filhos de Deus, né? Me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus falando. Qual a razão? Diga para o teu irmão, qual a razão? Qual a razão porque não compreendes a minha linguagem? Qual a razão porque você não compreende o que eu estou falando? É porque são incapazes de ouvir a minha palavra. Porque você não entende o que eu estou pregando. Aí ele vai lá responder no capítulo 44. Olha aí para dizer que isso é o que estou falando. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quer satisfazer-lhes os desejos da carne, os prazeres, a promiscuidade, o pecado, a mentira, a soberba, a ganância, mamon, o amor a essa vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, filho da ira, filho da desobediência e filho do diabo. Pastor, mas Jesus não é amor? Jesus não é... Ele tem um coração... Oh, Jesus é tão querido. Me ensinaram que é só batizar lá quando é pequeno que já está salvo. Será que não quiseram encher a igreja ao invés de encher o céu? Falaram que é só ir para a igreja, receber a palavra e dar o dízimo e fazer as campanhas e é só vitória. Será que é isso mesmo? Uau! Uau! Filho do diabo. Nossa filiação é exposta em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Vamos abrir Romanos 8,14. Romanos 8,14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A minha pergunta é: você é guiado pelo Espírito de Deus?
ou você faz a vontade da sua carne, o que dá no teu pensamento, o que tem os teus desejos, você não busca Deus para nada, tudo que vem você faz, tudo que dá na cabeça você faz, você não pede direção a Deus para nada. Porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não faz nada da sua própria vontade, porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Então ele quer agora a vontade de Deus, não a sua. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Demonstrando que somos guiados pelo Espírito de Deus, esse versículo então fica revelado que só é guiado pelo Espírito de Deus aquele que é filho de Deus. Também demonstra que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o versículo 16 do mesmo capítulo. O próprio Espírito, esse Espírito está com letra maiúscula, amém? Então é o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha o que ele diz aqui. O Espírito Santo diz assim para você: você é meu filho. Você sente a filiação no teu coração, porque o Espírito Santo te garante isso. Você sabe que houve um dia em que a luz do Evangelho brilhou no teu coração. Você passou a enxergar. Às vezes essas pessoas que andaram fazendo besteira a vida toda, quando há luz no Evangelho, no coração dela, ela tenta resolver tudo aquilo que passou. Estava até conversando com o Cláudio essa semana sobre isso. Quando a luz do Evangelho brilha, você tenta consertar a besteira que tu fez, mas não dá. Você tem que viver daqui para frente. Não dá, muitas vezes não dá. A única coisa que você vai ter que fazer é pedir perdão. Não dá. Que é muita besteira, dependendo da pessoa. Então, é daqui para frente. Agora tu não está mais na ignorância. Agora Deus te ama, mas Ele disciplina quem ama. Então, quando a luz do Evangelho brilha, você passa a enxergar e você sente vergonha daquilo que você fez no passado. Você já sente vergonha dos seus pecados anteriores de conhecer Jesus? Ou não? Ah, eu fiz porque... Pô, então você não nasceu de tom religioso. Você está simplesmente ilustrando esses bancos. Mas se você sente dor no teu coração, porque você fez um aborto, porque você matou um feto, porque você traiu sua esposa, traiu seu marido, amém? Porque você não honrou teu pai e tua mãe, porque você deu volta nos outros, porque você magoou pessoas, porque você viveu por seus próprios interesses. Eu não preciso aqui botar uma lista. Aí sim você sabe que somente Ele pode te perdoar dessa iniquidade. Mas se você não sente isso, és um religioso. Quais as evidências de nossa filiação? Quando cremos em Cristo e em sua obra por nós, o Senhor envia o Espírito do seu Filho para nos habitar. E é Ele quem gera em nós o clamor pelo Pai. Lá em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, diga, e porque vós sois filhos da desobediência de Deus, do diabo ou da ira de Deus? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ontem a gente estava pregando aqui e começamos a falar de pai, de paternidade. E olha, o nosso coração, o Abba, essa palavra Abba, é uma partícula que faz com que o pai se torne diminutivo, né? Paizinho, Abba, Pai é paizinho. Então aquele que encontra em Deus a sua plenitude, a paternidade plena, o Espírito que está dentro dele
que Deus coloca, clama assim: Abba, Pai, Pai, Pai. E aquele que não tem isso? Ó Deus poderoso, soberano, Deus, Deus. Por quê? Ainda não tem a filiação de pai. Quem passou pelo novo nascimento tem um espírito dentro dele dizendo: Abba, Pai. Todos nós precisamos de um pai. A pior coisa que tem não é você não ter um pai, é quando você tem um pai dentro de casa ausente. Um pai que era água de salsicha, não serviu para nada. Porque a menina, ela nasce já feminina, ela já nasce com as inclinações. O homem não se faz um homem. E quem é o responsável para tornar um menino um homem? O pai. Ele precisa da imagem paterna, senão ele se torna um banana, um homem inacabado, um homem frouxo, um homem covarde. Um homem que não vai proteger sua mulher, um homem que não vai prover para sua mulher, um homem que não vai ser firme com seus filhos em amor. É um banana, um inacabado, alguém que o tempo todo é um fraco. Será que a nossa sociedade está ficando assim, os homens? Hoje as mulheres tomam anabolizante e os homens depilam a sobrancelha. Nossa sociedade está maravilhosa. As mulheres estão tudo bombadas. E os homens: ai amor, cruza aqui esse lençol para levar o meu baby. Na Alemanha agora, na Austrália, foi recebido os islâmicos, né? Sabe que a cultura deles é diferente da nossa. Eu fui para o Oriente Médio, vivi lá, a Luciana também, a gente sabe como é que eles são. Mulher lixo lá. O muçulmano, ele diz o seguinte: se você sair com uma mulher islâmica, você adultera. Mas se tu pegar uma ocidental, pode meter bronca. Elas não servem para nada, não tem nem alma. É isso que eles ensinam para eles. Então eles crescem, estupram as mulheres, saem com as mulheres ocidentais, com as russas, que são a preferida deles. E eles não querem saber de mulher. Mulher é só para usar. É a cultura deles e a religião deles. Aí eles vêm para o ocidente, as meninas tudo com shortinho, as mulheres tudo com cabelão aparecendo, que para eles é sensual demais aquele cabelão. É uma vergonha. E aí o que eles vão fazer? Vão se segurar? Não vão. Estão estuprando as mulheres na Europa, à torta e à direita. Estão estuprando. E as mulheres começaram a reclamar porque os homens europeus estão efeminados. Sabe qual foi o protesto que os homens da Europa fizeram? Botaram vestido e saia para protestar. Nós somos femininas também. Botaram saia para protestar. Tu acha que árabe respeita homem de saia? Árabe só respeita quem se impõe. Primeira coisa, a palavra perdão é uma cosmovisão cristã, eles não conhecem perdão. Eu tive com árabe e disse assim: o que é perdão? Perdão, caramba, fez comigo, eu revido. Por isso que eles matam, explodem a bomba, não são todos, mas a maioria. Você acha que a jihad islâmica é privilégio do Estado Islâmico? A jihad islâmica é ensinada a todos os muçulmanos. A todos. Está no livro no Alcorão. Já leu o Alcorão? Não? Então vai ler. Vai ler o Alcorão. A gente fica repetindo coisas de internet e de passeata, ao invés de estudar. Na Inglaterra, eles estavam fazendo abaixo-assinado para as mulheres pararem de usar saia, porque é uma vergonha. Eles estão de favor no país dos outros, querem impor o que eles querem. Então eles são refugiados, você ajuda e eles vão islamizar a Europa. Já estão fazendo. Na França já tem gente projetando política para mandarem, para dominarem. A França é cheia de islâmicos. Tem guerra lá. Por quê? Porque elas querem usar burla no país dos outros. E não deixa não para tu ver. Mas o nosso mimimi aceita isso. Aí chega aqui no Brasil, as mulheres não vão poder andar, eu acho que como anda aqui, ser estuprada. Eu quero ver o que tu vai falar quando pegarem a tua mulher. Ah, o árabe, tadinho.
Quero ver o que tu vai falar. Porque, sabe o que as mulheres foram para a televisão falar? Os nossos homens perderam a masculinidade. Por quê? A maioria são órfãos, criados por mãe. A maioria são órfãos. Gente, se uma menina projeta no pai toda a afetividade e ela tiver uma pré-sensibilidade, vai ser o modelo do homem que ela vai abraçar. Se um menino, ele já é meio sensível, ele olha para a mãe, os que é sensível, e projeta a sua como referencial para a sua vida uma mulher, o que que acontece? Ele começa a ter trejeito da mãe, porque ela é o seu referencial, não o pai. Por isso que Freud dizia que tinha que haver a castração aos 6 anos. Tem sua filha? Deixa ela com a mãe. Tem seu filho? Deixa ele com o pai. Ele tem que aprender a ser homem. Quem falou isso não foi eu, não, é Freud. Vai estudar Freud. Estou certo, psicóloga? Tem que haver a castração. Aí a mamãe fica 9 anos, meu bebezinho, cafezinho na cama, e mimimi. Se ele tiver uma pré-sensibilidade, deu ruim. Tu acha que ele aprendeu aqueles trejeitos com quem? Com a mãe. Foi com quem que aprendeu? Porque ele não teve um referencial masculino. Mas isso vão ensinar para você na mídia? Isso vão ensinar para você na sua sala de aula? Não vão ensinar. Não vão ensinar, porque isso é pesquisa. Já chegaram a dizer que tinha um genes que fazia a pessoa ser homossexual. Aí veio um outro cientista e quebrou isso. Não existe isso. Foi necessário fazer uma outra pesquisa para quebrar isso. Então, homens sejam homens. Macho não machista. Homens que amam suas mulheres, protejam suas mulheres, cuidem das suas mulheres, cuidem dos seus filhos, mostrem ao seu filho o que é ser homem. E mães, ensinem as suas mulheres, as suas meninas a serem mulheres. Passem para ela. Não fica falando que todo homem é safado não, porque senão não vai gostar de homem. Desde pequeno ouvindo que a mãe diz que ele é safado. Amém? Então, fica com a Bíblia, não fica com os outros falam em sala de aula não. Fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Desde o começo foi assim e assim será.